agora vamos para a nossa próxima sessão. Boa tarde, eu estou aqui com 2 convidados. Boa tarde. Boa tarde. Joga aí para mim. Pessoal, acho que, bom, estou muito feliz aqui de estar trazendo esse tema aqui hoje. Só me apresentando rapidamente, me chamo Rogério Tabosa, né? Estou aí na área de TI há quase mais de 20 anos e metade dela, né, atuando aí como líder de equipes de tecnologia, né? Então, aqui na Serasa especificamente, eu cuido de uma plataforma Core IT, né, que é enabler para o business. Então, um sistema, acho que um ambiente de tecnológico com muita criticidade ali, e acho que dá para fazer uma troca de experiência bem legal. E comigo aqui está o nosso amigo Maicão, vai se apresentar também. Boa, Tabosa, obrigado. Pessoal, muito prazer, meu nome é Maicon, sou homem, sou calvo, branco, tenho cavanhaque, olhos verdes, estou com uma camiseta preta. É um prazer estar aqui com vocês, é um convite muito feliz da minha parte aqui ter recebido por você, Tabosa, para a gente estar aqui juntos hoje. Eu, curiosamente, também tenho aproximadamente 20 anos de experiência na área de TI. Eu estou aqui na Serasa há mais ou menos 5 anos. Nesses 5 anos, eu posso dizer que metade dele eu trabalhei como líder situacional aqui e na última metade aí como líder direto. E é muito legal de poder estar aqui conversando com todos vocês aqui, líderes, desenvolvedores, analistas, engenheiros, situacionais ou diretos, para a gente poder conversar e trazer um pouquinho dessa temática aqui de Data Driven Leadership. Porque a gente estava conversando até nos bastidores, né, Tabosa? Quando a gente fala de liderança orientada a dados, né, nem sempre começou dessa forma, né? Certeza. E aí, pessoal, antes de mais nada, né, pedir desculpa, eu sou homem, tenho cabelo preto, pele branca, estou vestido uma camisa roxa aqui, muito bem lembrada pelo meu amigo aqui, audiodescrição, tá? E assim, olhando ali, pessoal, para a linha do tempo, né, Michael, como você comentou, acho que a gente nem gosta de julgar o passado, mas a gente tem que trazer que houve uma evolução, houve ali uma questão temporal que acho que as empresas e a comunidade se adaptou aí à necessidade, né? Então, no passado, a gente via muito o contexto de pessoas tratadas como máquinas, de fato, a questão do comando e controle ali. E hoje, a gente está chegando aí, né, no que a gente entende que é a indústria 4.0, desculpe, e o Management 4.0, que é muito voltado ali para tecnologia e dados, né? E nada mais justo do que aí a nossa palestra, a gente falar de Data Driven, também voltado para a liderança, né? Uma empresa Data Tech como a Serasa, né? Acho que dá bastante match que a gente vai falar. O que eu só queria adicionar antes da gente começar aqui os nossos tópicos, né? Acho que assim, para quem está olhando para a Serasa hoje e não tem um pouquinho da noção da dimensão, né, cara? A gente, um ambiente tecnológico gigantesco, assim. Acho que é o maior banco de dados da América Latina. Acho que isso é importante frisar, né? Temos aí no portfólio só Brasil mais de 1.700 aplicações. Quando a gente fala de tecnologia, então, de stack Java, Python, C, tudo que você pode imaginar, você vai encontrar aqui na Serasa. E aí, pessoal, o desafio ali para quem quiser, acho que é um horizonte, um baita berço ali de se desafiar e crescer aqui dentro. Então, eu queria deixar muito claro aqui que quando a gente fala de tecnologia, a gente tem bastante experiência aqui como empresa, né, e como histórico, e quando a gente fala de transformação digital, acho que é bem legal para quem quiser conferir mais aí, entender um pouco mais a Serasa, vai ser bacana. Mas aí, pessoal, a gente entrando já no foco da nossa apresentação, né, acho que como o Michael falou, a gente quer trazer aqui hoje um pouco mais de conteúdo, ou contribuir com a comunidade aí. Poxa, como é que o líder que lida com dados, que está no dia a dia numa empresa dessa, o que ele usa de ferramental, né? O que ele tem ali para ajudar no seu dia a dia e quebrar um pouquinho dessa curiosidade. Então, a gente já entra um pouquinho no tema aqui de eficiência, né? Quem nunca se perguntou, a gente falando lá do modelo de gestão antigo, né? Poxa, como é que você faz para olhar para o seu time se ele está produzindo ou não? Aquela questão da cerquinha, né? E a gente quis desmistificar um pouquinho o tema eficiência aqui no início. Quer explicar um pouquinho aí, cara? O que você acha? Eu acho que é legal da gente falar um pouco sobre eficiência, né? Porque eu lembro que quando eu cheguei há 5 anos atrás, né? Uma primeira conversa que eu tive com o gestor na época foi: cara, Michael, a gente precisa trazer aqui para a temática do time a mentalidade ágil, né? Porque a gente está começando a trazer, transformar a empresa de uma forma ágil, a famosa transformação ágil, e agora a gente precisa ser rápido, né? Porque ágil é ser rápido. Eu falei, legal, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui e começar a entender.
E ser rápido geralmente é você responder alguma mudança, né? Não simplesmente ser ágil simplesmente por colocar algo no ar rapidamente. Lógico que tem toda uma temática, tem todo um cálculo por trás aí de valor, de receita, de ROI aí que a gente precisa levar em consideração. Mas quando a gente fala sobre eficiência, muitas vezes a gente precisa também levar muito em consideração se o time está trabalhando com a coisa certa no momento certo, né? Se o time tem realmente capacidade e tem as condições da gente conseguir fazer o que a gente precisa. Como você comentou, nós temos uma stack tecnológica aqui gigantesca, né? E é super difícil da gente acabar se perdendo em cima dessa stack, porque em alguns momentos a gente vai precisar de muitos profissionais. E quando a gente pensa numa squad multidisciplinar com muitos profissionais, como que a gente consegue ser eficiente? E será que vai ter trabalho para todo mundo? Né? Você deve passar bastante sobre isso, né? Acho que assim, o que eu queria contribuir dessa questão de agilidade, né? Assim, acho que o grande recado, pessoal, é que não é porque eu estou usando Scrum, Kanban, não é porque eu estou usando o framework que eu sou ágil, né? Então a gente tem que sempre se perguntar se a gente está fazendo pelo by the book, né? Acho que é muito comum, assim, aparecer profissionais ou aparecer contextos desses corporativos de que acha que colocou o Gira, colocou o Kanban e o Scrum, o time já é ágil, né, pessoal? E eu acho que o dado que a gente fala, ser data-driven nesse caso é super importante, porque a gente tem que pegar o feedback do que acontece diariamente e com uma velocidade maior. E nisso, os frameworks podem apoiar, mas desde que a gente esteja sempre revisitando, entendendo. E aí a gente traz alguns casos aqui como cesta de opções, poxa, o próprio lead time, né? A gente... O velocity do time, acho que questão de maturidade ágil acho que é muito importante. Eu gosto muito do modelo de Tuckman, o assessment ágil, que fala, poxa, aquele time ali, onde ele está e onde ele pode chegar em questão de maturidade. E isso entra várias questões como, poxa, o time é capaz de resolver seus próprios conflitos, o time é capaz de aprender com os problemas, de aprender com os bloqueios ou com a morosidade dos processos, retroalimentar e ser melhor a cada ciclo, né? Então, eu queria só reforçar esse tema. E acho que falar um pouquinho também, além de agilidade, acho que tem outros casos que são muito importantes aqui, né? A gente, por exemplo, não pode deixar de olhar como líder, acho que numa questão mais de estrutura, e de governança, né? O nosso papel é sempre ter uma visão ali, acho que um pouquinho de fora, né? A gente tem as informações cruzadas, a gente olha, acho que o líder, acho que o meu papel aqui, por exemplo, pessoal, eu estou aqui, né, conectado com a alta liderança ao mesmo tempo que eu estou conectado com o time. Eu tenho informações para ajudar o time, então acho que isso é importante. Quando eu vou dar um exemplo aqui de ações estruturantes, um ciclo de release do software, por exemplo, né? Desenhar isso, criar, para que o time ali dentro do ciclo de desenvolvimento das sprints, whatever, ele saiba ali se aquilo está funcionando bem, se está chegando no cliente com qualidade. Então, ações estruturantes, assim, com o nosso papel de líder é muito importante para ter essa visão de fora, né? E até pegando um gancho do que você está falando, Tabosa, quando a gente fala de pegar esse gancho aqui da alta liderança e traduzir aí junto ao time na operação, o que é importante da gente pensar sobre isso, né? É sobre a previsibilidade. Quantas vezes que a gente não teve algumas conversas nossas ali de que você estava trabalhando com algumas soluções que eu precisava e a gente sentava junto para a gente poder entender qual que seria uma linha do tempo, qual que seria o lead time do seu time para a gente poder saber quando você estaria pronto ou minimamente pronto para eu começar o meu trabalho. Criar sinergia, né? E isso a gente ganha sinergia, porque a gente ganha muita velocidade no nosso trabalho, sabendo que você já está trabalhando e você é uma corrida de revezamento, né? Quando você chegar naquele marco, é onde eu começo a acelerar para poder receber esse bastão e fazer a minha própria entrega. Então, isso daqui também é importante, porque muitas vezes a gente gasta uma energia muito grande para gerar estimativas. E os indicadores nós estão aqui, né? A gente tem um trabalho muito bem feito aqui junto com o nosso time de agilidade, que traz exatamente alguns indicadores para a gente para entender como que está o nosso lead time, como que está o nosso throughput, como está a nossa assertividade em cima das nossas estimativas. Porque as estimativas elas vão orientar a nossa entrega final para o cliente. Então, muitas vezes a gente precisa até compreender qual que é o todo, porque
quantas vezes o time não consegue compreender qual que vai ser a entrega final? Porque a gente acaba fazendo aquele antigo modelo, Spotify, né, que todo mundo conhece hoje aqui no mercado, aí fala assim, pô, mas eu fiz a minha entrega, como esse meu produto vai ser utilizado? Eu não sei, mas a minha entrega está aqui. Então é importante da gente conseguir trazer essa sinergia entre ambos, né? Eu acho que a gente tem aqui uma palavrinha mágica que tem sido usada frequentemente aqui na empresa, que é o planejamento sincronizado, né? Isso. E não sei se a gente deixou claro, pessoal, mas acho que aqui o meu papel como Core IT, plataforma Core IT, junto com o do Michael, que está ligado à unidade de negócio, foi proposital justamente para a gente conectar as duas pontas, né? O que eu faço, ele depende, então a gente tem que ter uma sinergia muito grande, e isso quando a gente fala de Safe, de outros modelos, né? É um desafio grande para as empresas, porque ao mesmo tempo que áreas são pequenas empresas dentro, elas também têm que se conversar quando se fala de um propósito único ali, de um propósito maior, né? E aí acho que a gente entra aqui um pouquinho na questão da eficácia, né? Foi proposital aqui essa provocação da eficiência versus eficácia, né? E a gente desmistificando a questão da produtividade, como que a gente faz da melhor forma, a gente agora precisa entrar e falar, pessoal, não adianta ser bom, não adianta fazer super bem, se a gente não está fazendo o que precisa ser feito, ou a gente está caminhando e remando para o caminho diferente da empresa, né? Exato. E o planejamento sincronizado vem justamente para isso, né? Para a gente poder entender ali as dependências que temos uns dos outros ali, para conseguir compreender, a gente conseguir ganhar realmente essa velocidade, né? A gente, independente do modelo que cada time está trabalhando aqui, isso daí é como você disse, whatever, não importa isso. Porque sabendo o que você está fazendo, o que eu vou fazer, as dependências que a gente tem, a gente consegue sincronizar para entender o momento certo que você vai fazer aquela entrega para poder seguir com a minha. Em alguns momentos pode ser que isso não vai caber, porque a gente também tem limitações, né? Nosso time é finito, a gente não tem uma escalabilidade infinita de times, né? São pessoas, né? E sabendo Perfeito. sobre a eficácia, o que é necessário, tanto para mim quanto para você, quanto com todos os direcionamentos que a nossa alta liderança traz para a gente consegue sincronizar para a gente ter a melhor entrega naquele momento. E aí, pessoal, em eficácia, complementando o que o Michael trouxe, acho que uma parte muito importante que a gente quer falar aqui é, de fato, o modelo de OKR, né? Está sendo amplamente usado por muitas empresas, mas assim, não é chover no molhado, né? Vem funcionando super bem aqui na Serasa, a gente já vem usando isso há alguns anos, né? E cada vez mais amadurecendo mais. Então, qual o recado que eu queria deixar aqui, assim, de compartilhar a experiência, né? Tenha um planejamento estratégico no seu início de ciclo muito bem feito, porque depois que você definir os seus objetivos para aquele ciclo, a ideia é que haja engajamento de todos e que todo mundo vai mirar esse mesmo objetivo. Então, acho que um pontapé inicial é retroalimentar isso. Acho que todo mundo acha que o OKR é construído somente pelo líder, isso é uma mentira. Acho que o OKR ele é construído em conjunto com a empresa inteira, todo mundo colabora, todo mundo se provoca para falar, poxa, onde a gente quer chegar, até chegar num objetivo que entende, poxa, isso aqui vai mexer o ponteiro para a gente mesmo. E aquilo vai ser um resultado de alinhamento organizacional, né, engajamento das equipes para chegar onde quer. Então, de fato a empresa desdobrar a necessidade, onde que ela quer chegar em 2 a 5 anos, definir ali os seus moonshots e a gente, vamos dizer assim, cascatear para todas as áreas o que a gente chama de planejamento tático, né? Como que a gente atinge o objetivo, como que a minha área contribui com aquilo no meu pedaço. Então, eu acho que o OKR é um baita exemplo disso, que ajuda nessa questão da eficácia. E aí, como é que você lida com isso lá, cara? Como é que é no teu caso? Cara, e é até legal que a gente está falando, né? Porque quando a gente começa a falar sobre os próprios OKRs e o time também participar de toda essa dinâmica, né? É importante que a gente consiga fazer a coleta de indicadores das nossas iniciativas. Porque as nossas iniciativas elas vão começar a trazer um panorama se a gente está indo na direção correta, se o que a gente pensou inicialmente ali realmente está reagindo da forma como que a gente estava imaginando, se determinada ação que nós fizemos ela está potencializando aí o atingimento dos resultados, ou se a gente tem até mesmo que repensar se é aquilo mesmo que a gente precisa. Porque às vezes a gente pensa em algo, mas não é exatamente algo que o cliente quer. Né? Pivotar, às vezes é necessário. Exato. Acho que essa é a frase. Às vezes é necessário, né? E aí, quando a gente começa a falar um pouco sobre
avaliar esses indicadores, o que é legal da gente começar a olhar? É legal da gente começar a olhar para alguns indicadores. Seja indicadores de aplicação, seja indicadores de negócios, para a gente poder realmente amarrar o leque no CRE, né? Senão a gente acaba ficando totalmente descompensado. Então, em alguns momentos, o cliente ele pode estar com uma grande necessidade de uma plataforma de integração, onde que para ele ali uma latência, um tempo de resposta, um uptime da solução, ele vai ser super relevante, porque ele tem uma aplicação que exige ali alta disponibilidade. Em outros momentos ele pode estar com uma aplicação que a alta disponibilidade não é tão importante, só que ela é muito importante de que a gente tenha os SLAs e os SLOs muito bem estruturados, né? Não sei se contigo que as suas soluções elas são de uso mais interno, às vezes nem tanto externo no mercado, como é que você lida com essas grandes áreas aqui onde estão utilizando suas soluções para ir até o mercado? Eu acho que eu brinco que a gente só consegue dormir à noite se a gente está com esses indicadores ali saudáveis, porque no meu caso, pessoal, eu trabalho numa plataforma que a gente brinca que ela pode de fato parar o Brasil, né? A Serasa é usada por minimamente, acho que o market share no Brasil é gigantesco, né? Desde pequenas e médias empresas e pequenas grandes empresas, né? Que a gente chama de large accounts. A plataforma que eu trabalho hoje, ela de fato pode parar isso, pode parar o funcionamento e isso pode prejudicar muito. Então, por isso que eu comentei muito sobre a criticidade. E aí o Michael trouxe alguns aqui, mas eu já vou trazer um pouco mais de corpo para eles, né? Eu acho que quando a gente fala de indicadores operacionais, e a ideia aqui, pessoal, é trazer basicamente conteúdo, né? Aqui no nosso bate-papo também a gente quer deixar conteúdo para vocês aqui, ficar até, para pesquisar depois. A gente sabe que não dá tempo da gente aprofundar em todos, né? Mas a ideia aqui é, de fato, trazer alguns aqui. Então, acho que indicadores operacionais é muito legal a gente olhar para isso que o Michael falou, SLA, SLO. Eu queria trazer também MTTR, MTTD, né? Explicando para vocês assim, né? Um deles é a gente falar assim, poxa, o quanto estável está, né? O quanto está disponível para o meu cliente usar a minha solução. E ali a gente fala de uptime, né? Esse é um termo muito utilizado. Mas não só isso, né? Acho que grandes empresas já entenderam que o erro ele existe e ele faz parte do jogo, mas desde que você saiba controlá-lo, né? O erro não pode fugir do controle. E aí acho que por isso que a gente chama muito de error budget, né? Que a gente planejar o quanto que a gente pode errar. E quando a gente errar, entrou o MTTR, MTTD, que a gente fala aqui, que é Mean Time to Recovery e Mean Time to Detect. Na verdade, é quanto tempo você leva para recuperar ou quanto tempo você leva para detectar aquele problema, né? Então, imagine que hoje aconteceu um problema lá no ambiente de produção e a gente está levando 3, 4 horas para voltar o sistema e isso é super negativo, né? Então, é um indicador super bom. É ser data-driven também na sua plataforma, no seu produto. É olhar se isso está diminuindo, se teu time tem estratégias para detectar e resolver o problema antes, né? Então, acho que isso é um indicador operacional legal. Acho que reincidência de incidentes traz uma viés de qualidade para o seu produto. Acho que é bem legal você falar também. E até é interessante quando a gente olha para esses indicadores aqui, para a gente entender, né, se existe uma certa sazonalidade desses problemas estarem acontecendo, se o momento que eles estão acontecendo é um momento crítico de uso da solução, porque nem sempre a gente tem uma solução aí que ela tem de uso escalável 24 horas por dia, às vezes é mais utilizada em determinados picos de horário, seja em horário comercial, seja fora de horário comercial. E isso daqui é super interessante quando eu olho para uma unidade de negócio, sobre indicadores de tecnologia, porque muitas vezes a gente tem aquela mística de que, estando um time de tecnologia, de engenharia dentro da unidade de negócio, a gente somente pensa em criar novas soluções, criar novas features para o mercado, e não é isso. Criar features para o mercado é muito importante, da gente ter cada vez novidades para colocar para o cliente utilizar. Mas se eu coloco só novidades e eu não tenho uma boa qualidade do que eu estou entregando, de que adianta ter tantas novidades assim se nada para em pé? Perfeito. Eu queria até trazer o TCO como exemplo, né, cara? Assim, a gente acha que a gente quer ser ágil, a gente quer sair criando muita coisa, e acho que o TCO o TCO nada mais é do que o Total Cost of Ownership, né? Tudo que você cria, você é responsável por aquilo daqui para frente. Então, assim, pensa bem no que você está criando, se faz sentido. E outra, revisite, né? Acho que muitas empresas não fazem isso. Acho que passa 2, 3 anos, tem um portfólio imenso, o custo para operar e manter é gigantesco, e não revisita. Poxa, eu tenho uma aplicação lá que tenho 3 clientes usando e o custo dela é milhões, cara. Faz sentido, entendeu? Então, acho que isso casa muito com o que você falou, né? Olhar
retroalimentar, é de fato você testar rápido, criar MVPs, mas voltar para dentro de casa e rever se está fazendo sentido ou se tem um parafuso para ajustar, né? Mas eu acho que você que lida muito com roadmap ali, acho que eu queria muito que você falasse um pouquinho também sobre Run e Growth e um pouquinho de Transform. Eu acho que é legal. Você tem bastante experiência com isso, cara. E é muito legal quando a gente fala, né, sobre o modelo RGT, né? Porque quando a gente olha para a própria eficiência financeira de uma empresa, né? A gente olha muito sobre o investimento, né? Uma empresa realmente aberta ao mercado é o quanto que ela está crescendo e o quanto que uma sustentação para manter ela no ar ela é equilibrada. Porque se a gente cresce muito com soluções, a gente tem um custo de sustentação muito elevado, aos olhos do mercado, né, o acionista não vai ver com bons olhos, porque a empresa cresce, mas custa muito caro para manter esse crescimento aí no ar, isso não é interessante, né? O valor da ação não acaba não acompanhando. E quando a gente olha para o modelo RGT, é justamente para isso, né? Que é o Run, nossa sustentação, é o Grow, que é o crescimento orgânico daquelas soluções, ou Transform, quando a gente vai olhar para uma solução e fala assim, eu preciso realmente pivotar, eu preciso inovar, preciso trazer uma nova plataforma, uma nova solução aqui para a gente. Então, o modelo RGT, ele me ajuda muito quando eu penso nisso, na própria eficiência do meu time. O que meu time está fazendo hoje? Será que eles estão trabalhando com um nível de sustentação muito elevado? Se está trabalhando com um nível de sustentação muito elevado, será que realmente essa minha solução ela está escalável para os OKRs que estão sendo propostos? Será que eu tenho que repensar em como vou manter a solução ativa, seja para uma refatoração, seja para a gente olhar para um MVP que a gente acabou de lançar, e esse MVP aqui ele precisa ter uma melhor base para ele aguentar aí o volume. Então, é importante da gente olhar realmente não só para o indicador, né? Porque senão a gente acaba ficando um pouco enviesado. Aquela metáfora lá de olhar uma foto no semáforo ali, que foi tirado somente olhando para um semáforo vermelho, com meia dúzia de carros parados. Está com congestionamento. Quando você abre os olhos e vê a avenida inteira, é só um semáforo. Não é um congestionamento. Então, não preciso trabalhar aqui com a vazão daquele fluxo. Então, olha para mais de um indicador. Isso daqui vai ajudar você a direcionar. Se o time tem que trabalhar realmente no item A, no item B, no item C. E eu sempre falo muito sobre equilíbrio. Como é que eu consigo trazer foco para o time? Eu faço somente grow, eu faço somente transform, eu faço somente sustentação? Isso não é interessante para a gente. Imagina a gente parar por 6 meses para fazer só run, só para arrumar a sustentação. Pô, Michael, mas a gente está crescendo. Legal, mas será que eu não deveria estar crescendo organicamente e aos poucos e trazendo todos esses nossos débitos técnicos aqui de uma forma mais escalável? Isso daqui é importante demais, olhando para uma estrutura de negócios. Ótima reflexão do Farol. E eu acho que eu queria tirar até 2 mitos aqui, né? Que o run é ruim, né? Acho que eu falo também isso muito com o time, a gente discute lá. Se você olhar também no by the book ali, no run, a gente olha para compliance, a gente olha para outras coisas ali. E existe o run que a gente entende que é positivo, uma vez que a gente está operando bem e que ele é saudável na fatia dele, né? O que o run não pode fazer é ele tomar conta da fatia do crescimento e da transformação. E eu também... um ponto que eu queria trazer é que olha como é grandioso como eles se conectam, né? Uma vez que o time tem um run muito grande na squad, acho que as pessoas têm a mítica de achar que tem que aumentar headcount sempre, né? Pois é. No passado existia muito isso. Mas, na verdade, o ágil ou até o modelo que a gente fala, não quer dizer que a gente não pode aumentar times, mas a gente tem que ser enxuto e ser otimizado a ponto de entender, poxa, como é que eu automatizo esse run aqui, cara? Como é que eu melhoro? Como é que eu negocio? Como é que eu diminuo isso? Então, isso é uma provocação muito conectada com isso, né? Com todos os indicadores que você falou. Poxa, esse conversa com o outro, conversa com produtividade, conversa com eficiência, com eficácia. Então, as coisas vão se conectando. E crescer muito o time também não é muito saudável, né? Porque a gente aumenta a complexidade de comunicação. Imagina um time com 10 pessoas, o tanto de canais de comunicação que a gente tem que ter para que a mensagem chegue fluida e correta para todo mundo, né? Tem muita interpretação aqui no meio. Então, é legal esse ponto que você traz aqui, que é importante da gente pensar nesses slots aqui, né? Porque eu vou até pegar um gancho sobre pensar em slots, porque em algum momento a gente também tem que pensar sobre algum indicador, no meu caso de negócio, sobre o uso da plataforma, o mal. Cara, mal não é que é bom ou ruim, ou não é nada disso daqui, né? É o monthly active users, né?
quantos usuários ativos mensais eles estão utilizando da minha solução. Se a solução tem muitos usuários ativos e eu consigo entender exatamente os momentos dele, será que eu sei quais são as features mais importantes? Será que eu consigo direcionar uma energia para transformar aquela experiência mais fluida? Será que um simples tagueamento que a gente coloca dentro de uma interface front-end começa a me direcionar onde que o usuário mais está utilizando ou onde a gente acaba perdendo, né, um fluxo de jornada desse cliente onde ele não acaba convertendo no final? Então, unindo essa questão de indicadores, ela vai trazer uma visão bem ampla para a gente de onde direcionar as energias, porque eles vão trazer um esclarecimento sobre ideias, sobre hipóteses. E a gente precisa trabalhar muito com hipóteses, principalmente quando eu olho para business. Tive uma ideia, vamos avaliar se o mercado está aberto, né, receptivo para essa ideia. Sim. Como é que eu começo a avaliar isso? Como é que eu coloco o MVP lá o mais simples possível para a gente começar a experimentar aquilo? E uma provocação é conectar isso com o FinOps, né, cara? Exatamente. Que você até falou, poxa, eu estou crescendo, eu tenho poucos usuários, mas como é que está o custo? Como é que está olhando? Aí quando a gente olha para a cloud, pessoal, aí tem o Cost Explorer das nuvens, né? Ou até como a gente faz aqui, a gente criou alguns dashboards muito pensando em FinOps para a gente ter isso ali real time, o custo daquilo que eu estou subindo, se eu estou aumentando, ou até mesmo, desculpa, se aquela aplicação deveria estar custando aquilo mesmo, sabe? Às vezes tem isso também, pessoal, quando a gente sobe algo novo, imagine um cluster de EKS que está ocupando 1 GB de memória, um único pod lá e, poxa, isso daí é custo, né? Custo. Cara, acho que a gente, de repente, tem alguma coisa errada no algoritmo. Tem tudo isso, a gente tem que olhar para dentro também e pensar em tudo isso. Então, o FinOps nos ajuda muito nesse contexto, né? Sabe o que é legal quando a gente fala sobre FinOps, né? A gente pode começar a pensar, inclusive, a respeito dos nossos próprios seres humaninhos que estão conosco trabalhando, né? Porque muitas vezes a gente precisa fazer uma solução mais rápido e a gente acaba não tendo o conhecimento específico para fazer aquele lançamento. Então a gente acha alguma solução que vai servir, a gente vai colocar para a gente poder testar e aí depois a gente vai olhar aqui para a questão de conhecimento. E aí, olhando para pessoas, né? Olhar para pessoas é legal porque a gente pensa que nada disso se conecta se eu não tiver os seres humanos capacitados, entendendo todo mundo conectado para poder fazer aquela entrega. E eu entendo todos os dias que eu acordo com a minha intenção de dar o meu melhor. E eu entendo que o meu time está dessa mesma forma, que o seu time está da mesma forma. Ninguém sai da cama com a intenção de errar. E eles estão ali dando o melhor do que eles conseguem. E a gente como líder, como que a gente pode potencializar essas pessoas? Como que a gente consegue estimular o protagonismo delas? É somente trazendo aquela visão antiga que nós trouxemos aqui logo no início, de que numa gestão tradicional ali era muito voltado para a fábrica, onde literalmente o chicote estralava, porque era necessário. Como que é hoje para os nossos times? Né? Acho que é uma boa deixa para a gente chegar no mais importante, né? Que eu costumo fazer um trocadilho de que a gente está buscando muita inteligência artificial e talvez a gente está tirando o foco da inteligência humana, que é o mais importante, a nossa maior riqueza. E a gente deixou para o final, até por ser mais importante, fechar com chave de ouro, porque eu, de fato, sou apaixonado pelo que eu faço, não só por tecnologia, mas por trabalhar junto com pessoas e me surpreender a cada dia, cara. Então, isso já responde um pouco da sua pergunta. Como que a gente potencializa pessoas? Na verdade, a gente não vai gerir pessoas, a gente pode gerir estruturas e processos. Pessoas a gente apoia, né? Eu gosto muito do perfil de líder, eu gosto muito de ser aquele cara que, poxa, vai lá, voa, decola, usa o seu potencial, você tem as suas especificidades por uma razão e você está aqui para mostrar e provocar o colega do lado porque você pensa diferente. Então, acho que é deixar essa liberdade. Então, se eu for data-driven com pessoas aqui, eu acho que vai muito mais para a linha da ética, cara, porque eu acho que um pouco disso deixa o cara decolar, né? Dá autonomia. A gente até começou a palestra aqui no título falando sobre microgerenciamento. É uma coisa que muita gente ali gera muita discussão, gera muito conflito. E aí, eu acho que a gente tem que estar próximo como apoio, no máximo, para um insight de direcionamento, ajudar na carreira, talvez trazendo uma experiência que você passou, gerando reflexão,
né? Eu faço questão de que as pessoas que estão comigo, elas mesmas criem seus PDI, sabe? Eu acho que eu estou ali para ajudar, né? Então, poxa, onde você quer chegar, né? Onde você quer chegar, se conecta com essa área, se não se conecta, a gente vai buscar. Então, estamos aqui para se unir nesse ponto. E aí, antes de passar um pouquinho da bola para ti também, acho que tem um outro ponto aqui que é a questão assim, de capacitação, né? de PDI. Acho que muito se fala de, poxa, eu vou sair fazendo curso, essas coisas. Eu queria deixar até que, na prática, pessoal, acho que a gente tem até o sistema aqui 70-30, 80-20, cada um pode usar o que for. Acho que a prática é o que de fato muda o ponteiro, acho, de cada um, né? Você ir lá e poxa, eu quero tocar esse assunto, eu quero assumir esse projeto. Cara, vai lá, a gente vai junto e vamos crescer junto. Então, eu gosto muito desse modelo, sabe? Legal. E quando você fala sobre a gente estar aqui para apoiar e potencializar, né? Eu, geek, como sou, e cheio das metáforas, muitas vezes faço piadas ruins, né? O pessoal dos bastidores aí que trabalhou comigo já e sabe muito bem sobre isso. E muitas vezes eu trago, falo assim, gente, quando eu falo de PDI com vocês e potencializar o seu conhecimento, né, o seu desenvolvimento, para mim tem que ser igual a simbiose do Venom, né? Esqueci agora o nome do personagem. Você esqueceu a sua piada aí. Eu esqueci a minha piada, mas o Venom, quando ele faz uma simbiose com o outro rapazinho lá, que era o repórter, né? Ele acaba encontrando um corpo onde que ele consegue se manter. E a nossa relação aqui entre líder e liderado tem que ser de uma simbiose, porque eu poderia muito bem... Tem que se aguentar, né? Tem que se aguentar, isso. E eu poderia muito bem querer me desenvolver para a culinária. Cara, eu sou geek, eu sou de engenharia, eu sou de TI, eu gosto muito de cozinhar. Como é que eu vou desenvolver um PDI meu para a culinária, sendo que eu não vou conseguir aproveitar aqui? Então, a nossa simbiose tem que ser importante para isso. Eu entendo quais são as suas vontades de crescimento voltadas para a tecnologia e como líder, eu vou trazer um direcionamento de onde que eu estou precisando, onde que eu estou enxergando que eu vou precisar de vocês. Porque ali a gente para de fazer o microgerenciamento, a gente começa a olhar para processos. Né? Eu olho para onde que a gente está precisando e direcionar as pessoas. Assim elas vão conseguir cada vez mais potencializar as suas próprias entregas, elas vão começar a ficar cada vez mais felizes com o próprio resultado atingido e a gente também. Né? Legal. Legal. E assim, até pensando já para fechar aqui, para dar um espaço para perguntas também, né, cara? Acho que esse assunto me empolga bastante também. Poderia ficar falando aqui por horas, mas acho que a gente tem que ser data-driven com pessoas, sempre se perguntando o quão próximo você é das pessoas que trabalham contigo, né? Perdão. Eu acho assim... o líder não pode ter medo o liderado não pode ter medo do seu líder e vice-versa, né? Não pode levar só notícia boa achando que é assim que ele vai ser, que vai crescer, quando na verdade ele vai crescer quando ele for franco, transparente, quando os dois conseguirem achar uma relação ali de poxa, trazer o problema, discutir, se desafiar, de gerar conflitos positivos e então acho que sempre se perguntar o quão próximo você está ou não dessa transparência com o seu time. E acho que até uma mensagem minha para fechar aqui, a gente abrir para pergunta, é derrubar as cerquinhas, né? A gente não precisa criar cerquinha em ninguém. E a mensagem para o líder é, cara, escolha o seu estilo de liderança. Não existe receita de bolo, ninguém é igual. Acho que aí você tem que voltar para si próprio, se perguntar quais são os seus princípios, os seus valores, se conectar ali com as éticas atemporais. Eu sou um cara que gosta de filosofia, então eu falo bastante disso. E vamos que vamos. Acho que, não sei, se você quiser deixar sua mensagem aí também pra gente boa, legal, abrir. Tabosa. Vou deixar, acho que a última mensagem minha aqui, né? É quando a gente começa a olhar um pouco para protagonismo, né? Pessoal, muitas vezes é o que o Tabosa está falando. Não tem uma receita de bolo, né? Não tem um caminho a ser seguido. O que hoje eu posso indicar é a experiência que eu tive, né? As pessoas que passaram por mim, que eu colhi um pouco delas, eu deixei um pouco de mim ali. Então, eu acho que aqui é importante de entender onde todo mundo tem um potencial, onde vocês conseguem contribuir e enxergar exatamente o que vocês podem fazer. Derrubem a cerquinha, tá? É nessa hora aqui que a gente acaba ganhando cada vez mais. Porque se a gente ficar muito atento somente ao nosso job description, a empresa vai dar certo, vai acontecer, mas tem algumas coisas que elas acabam sendo necessárias de que não está escrito em lugar nenhum. Algumas empresas são mais enxutas, outras são menos enxutas, né? Então a gente precisa entender de que
para a gente ser cada vez mais protagonista, a gente precisa realmente derrubar a cerquinha. Muito Legal, bom. é isso. Obrigado, Bom, pessoal. Acho que vou puxar aqui uma bem bate e volta, até para linkar aqui com o fechamento de vocês, mas tem uma aqui que foi bem legal. Para exercer a liderança, precisa ter algum cargo? É uma ótima pergunta essa daí, tá? É uma ótima pergunta, porque quando eu cheguei aqui há 5 anos atrás, Lua, eu não tinha cargo de líder. Eu vim aqui justamente para poder apoiar. E cada vez mais fui trazendo esse protagonismo para mim. Então, eu digo para todos vocês, olhem onde vocês podem se ajudar. Se vocês tiverem indicadores, qualquer tipo de indicador, você pode contribuir na própria dele da squad, ali, o que você pode fazer e acabar liderando. Por que não? E eu, no meu caso aqui, eu tenho uma frase também muito enigmática, né? Que eu acho que a gente não escolhe liderança, né? A liderança nos escolhe. E para mim foi assim há muitos anos atrás. Eu, de fato, não queria. E aquilo aconteceu, foi natural. E hoje eu sou apaixonado. Hoje eu busco conhecimento nessa área. Então, nunca fui, assim... O cargo na carteira nunca foi o change gamer, assim, para mim. Foi sempre, cara, eu quero olhar para outros horizontes e quero ajudar mais. Muito bom. Bom, a gente teve algumas perguntas, mas o nosso tempinho aqui acabou. De qualquer forma, ó, LinkedIn deles aí na tela. Chamem os rapazes para poder tirar mais dúvidas, pegar referências. Tabosa, Michael, muitíssimo obrigada pelo tempo de Valeu, vocês. gente.